Olá, gente, bom dia. Vamos para a nossa segunda aulinha. Primeiro, nós falamos das doenças transmissíveis, aquelas que precisam de um vetor, precisam de um link entre o micro-organismo e a pessoa para infectar. Agora, nós vamos falar das doenças não transmissíveis, aquelas que não precisam desse link. Como assim não precisam desse link? Vamos entender já já quais são elas, porque às vezes a gente não sabe muito bem. Lembrando que o que está no slide é para ser copiado no caderno, né? Página 224 do módulo 4 de vocês que eu estou, lá em cima, doenças não transmissíveis, e vem a reportagem. O OMS cria nova comissão para enfrentar doenças não transmissíveis. Essas enfermidades incluem problemas cardíacos, patologias pulmonares, câncer e diabetes. Já respondi a pergunta que eu fiz antes. Doenças não transmissíveis são responsáveis todos os anos por 7 em cada 10 mortes, causando mais de 15 milhões de falecimentos entre pessoas de 30 a 70 anos. Anualmente, mais de 15 milhões de pessoas com idade entre 30 e 70 anos morrem por conta de doenças não transmissíveis. Entre as principais causas desses problemas de saúde estão o consumo de tabaco e o uso abusivo de álcool, as dietas pouco saudáveis e a falta de atividade física. Número 1. Para você, o que são doenças não transmissíveis? Você pode botar com as suas palavras, mas o que você tem que falar é que são aquelas que não podem ser transmitidas por seres microscópicos ou toxinas de bactérias, nem por protozoários, nem por fungos. 2. Sublinhe no trecho do texto acima as principais causas das doenças não transmissíveis. Então, você vai sublinhar lá no 1, 2, 3, terceira linha do último parágrafo, onde está escrito assim: estão o consumo de tabaco, uso abusivo de álcool, dietas pouco saudáveis e a falta de atividade física. Isso que você vai sublinhar. Embaixo, pode sublinhar no que eu vou ler. As doenças não transmissíveis são aquelas que não envolvem seres microscópicos ou toxinas, mas que podem se desenvolver por causa de fatores genéticos ou como resultado dos hábitos de vida das pessoas. Pode parar de sublinhar aí. Como consequência, atualmente eles têm afetado a saúde da população com maior proporção do que as doenças transmissíveis. Agora vamos conhecer um pouco sobre algumas doenças não transmissíveis. As doenças cardiovasculares são aquelas que afetam o coração e os vasos sanguíneos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, essas doenças não transmissíveis foram responsáveis pela morte de mais de 15 milhões de pessoas em 2016. Milhões, tá? 225. Sublinha lá em cima. O infarto no miocárdio. O miocárdio é o músculo do coração, tá? É um exemplo de doença cardiovascular, em geral causado pela aterosclerose, caracterizada pela formação de uma plaqueta aterosclerótica nas paredes das artérias, como vamos ver a seguir. No quadrinho agora. Partículas de colesterol em excesso no sangue se acumulam nas paredes internas das artérias do coração. Essas partículas sofrem alterações químicas e atraem glóbulos brancos para o local, processo inflamatório, iniciando a formação de uma placa aterosclerótica, como mostra no número 1. Olha aí, formando uma placa. As células musculares dos vasos sanguíneos migram para essa parte superior da placa de gordura, formando uma cobertura sobre ela, isolando-a do sangue, o que continua circulando no interior dos vasos sanguíneos. 2. Olha aí, formou mais uma placa agora, está maior essa bolha. O problema é quando a cobertura se rompe, provocando a formação de um coágulo que pode diminuir ou bloquear completamente o fluxo de sangue. Olha aí, número 3. Já a bolha enorme se rompeu, formou um coágulo e esse coágulo vai impedir a circulação sanguínea. E essa veia é uma veia do coração. Se o sangue não chega no coração, o coração para. Isso que é um infarto do miocárdio. Embaixo, sublinha. Quando a obstrução pelo coágulo sanguíneo ocorre nas artérias do coração, o sangue deixa de circular adequadamente em algumas áreas desse órgão, prejudicando a distribuição de gás, oxigênio e nutrientes. Essa situação pode causar a morte do tecido, caracterizando infarto do miocárdio ou ataque cardíaco. 3. De que maneira podemos prevenir o desenvolvimento da aterosclerose e, consequentemente, o infarto do miocárdio? Aí você tem que botar aqui, podemos preveni-la adotando hábitos de vida saudáveis, como uma alimentação adequada e equilibrada, evitando excesso de alimentos ricos em colesterol, praticando atividades físicas regularmente e por aí vai. Existem casos de que os coágulos formados no interior do coração desprendem-se desses vasos e migram para o encéfalo. O encéfalo é o cérebro.
Nesse órgão, eles obstruem vasos sanguíneos e bloqueiam a passagem do sangue, caracterizando o acidente vascular encefálico, AVE, popularmente conhecido como derrame e anteriormente conhecido como acidente vascular cerebral, AVC. É a mesma ideia do infarto do miocárdio. Esse coágulo ele se desprende, percorre o vaso sanguíneo até chegar no cérebro, e no cérebro ele interrompe uma veia. Esse ato de interromper uma veia acontece o derrame, pois pode levar à perda de sangue pelos vasos sanguíneos. É possível também que ocorra a formação de placas ateroscleróticas no encéfalo, bloqueando o fluxo de sangue desse órgão. Como resultado, algumas áreas do encéfalo são prejudicadas, o que pode causar sintomas como dores de cabeça que demoram a passar, sensação de formigamento nos braços, boca torta, dificuldade na fala e confusão mental. Geralmente, se você vê uma pessoa já de idade e ela tiver uma boca torta, quer dizer que ela já teve um derrame. Geralmente, não é sempre. 226. Geralmente, pessoas que sofrem AVE apresentam hipertensão arterial, conhecida popularmente como pressão alta. Atualmente, sugere-se que a hipertensão arterial pode afetar a circulação de sangue nos vasos sanguíneos e, quando afeta a circulação sanguínea de órgãos, como o encéfalo, pode causar AVE. Hipertensão arterial quer dizer que o sangue na artéria está circulando mais rápido. Se o sangue está circulando mais rápido, é mais fácil de ocorrer o rompimento daquela bolha e formar o coágulo. Outra doença que pode ser associada à hipertensão arterial é a insuficiência renal crônica, em que os rins perdem sua função. Esses órgãos têm a função de filtrar o sangue, separando os compostos que devem ser eliminados do organismo por meio da urina. Quando os rins perdem sua função, esses compostos, muitas das vezes tóxicos, acumulam-se no organismo. Sublinho. A hipertensão arterial não tem cura, mas pode ser controlada por meio da alimentação variada, equilibrada e de medicamentos. 4. Você conhece alguém que tem diabetes? Em caso afirmativo, você sabe quais são os hábitos alimentares dessa pessoa e como ela faz para controlar essa doença? Aí tem a sua resposta. Pode botar que sim, você pode botar que não, você pode botar como é que se alimenta, se você não conhece, você não bota nada e por aí vai. Sublinha. O diabetes é uma doença que se caracteriza pela deficiência na produção ou na ação do hormônio insulina, que controla os níveis de glicose, um tipo de açúcar no sangue. Ele pode ser do tipo 1 ou do tipo 2. O primeiro quadrinho mostra diabetes do tipo 1. Ocorre quando as células do organismo destroem as células responsáveis pela produção de insulina. Geralmente desenvolve-se durante a infância e na adolescência. E o tipo 2, que é o quadrinho do lado, caracteriza-se pela incapacidade das células absorverem a insulina produzida. Essa forma geralmente desenvolve-se na fase adulta, que é quando você utiliza bastante e depois ela para de funcionar, geralmente. Aí, os diabéticos apresentam sintomas como sede e eliminação de urina excessivas. O diabetes do tipo 2 geralmente é associado à obesidade e ao sedentarismo. Por isso, está intimamente relacionado com os hábitos de vida das pessoas. Sublinha. Não há cura para o diabetes, mas ele pode ser tratado e controlado por meio da alimentação, restringindo o consumo de açúcar, medicamentos ou injeções de insulina. Geralmente as pessoas diabéticas tomam muitas injeções de insulina, tá? Se o diabetes não for adequadamente tratado, o paciente pode desenvolver problemas nos olhos, nos rins e no coração. Página 227. Como citado anteriormente, diabetes do tipo 2 geralmente está relacionado com a obesidade, uma doença que se caracteriza pelo acúmulo de gordura corporal. A obesidade pode ser determinada pelo cálculo do índice de massa corporal, IMC. Esse cálculo é considerado somente a altura e a massa da pessoa. Aí tem aí o cálculo e o gráficozinho para você comparar. Só que eu não gosto de utilizar esse negócio de IMC, porque cada corpo é um corpo, cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso. Então, e esse IMC também é muito preconceituoso, porque é um valor que não deveria existir, é um valor que não deve ser levado em consideração, porque muito varia também do metabolismo da pessoa, de como que ela consome aqueles nutrientes, de como que o corpo dela produz aqueles nutrientes, tá? Mas isso não vou entrar em mérito não, vou só deixar aí para vocês ouvirem. Segundo a OMS, a obesidade é uma doença. Além disso, é um fato de risco para o desenvolvimento de diabetes do tipo 2 e doenças cardiovasculares como hipertensão arterial. Fora que, só um adendo, fora que não é porque a pessoa é magra que ela é saudável, não é porque ela é gorda que ela é doente. Não. Existem muitas pessoas magras que são muito doentes e existem pessoas gordas que são saudáveis, tá? Por isso que esse IMC também não deve ser levado muito em consideração, não. Ou pelo menos eu não gosto de levar ele em consideração.
A obesidade pode ser tratada por meio do controle alimentar e prática de atividades físicas regulares. Em alguns casos, os médicos recomendam medicamentos ou cirurgia. Outra doença não transmissível cuja incidência tem aumentado nos últimos anos é o câncer. Sublinha esse parágrafo todo. Câncer é o nome dado a uma série de doenças que têm em comum a presença de células que se dividem de maneira desordenada mais rapidamente do que as demais, aglomerando-se e formando tumores. Essas células cancerígenas podem se desprender do tumor e migrar para outras regiões fora do tecido de origem, formando novos tumores e induzindo modificações nas células desses tecidos. Entre os fatores de risco para o câncer destacam-se produtos químicos presentes nos alimentos, poluentes encontrados na água, no ar ou no solo, e o estilo de vida, tabagismo e alcoolismo, cigarro e bebidas alcoólicas, e a predisposição genética. Próxima página, 228. Fala sobre Outubro Rosa e Novembro Azul. Outubro Rosa é a prevenção do câncer de mama. O Novembro Azul é a prevenção do câncer de próstata, respectivamente para a mulher e para o homem, com maior incidência, né? Todos os dois devem fazer exames regulares, exames inclusive de toque, para saber se há uma projeção, se há um acúmulo de células cancerígenas nessas regiões. As doenças que envolvem a demência, como Alzheimer, estão entre as mais preocupantes das últimas décadas. O Alzheimer afeta a parte central do sistema nervoso, levando à sua degeneração, o que pode resultar em sua perda de memória. Ele só fala isso do Alzheimer, então não vou entrar em mérito do Alzheimer não, tá? Agora, a prevenção das doenças não transmissíveis. Sublinho, as doenças não transmissíveis estão intimamente ligadas e intimamente relacionadas com o estilo de vida das pessoas, pode sublinhar. Assim, sua prevenção se dá por meio de cuidados diários com o corpo, muitos deles já citados nesse capítulo. Primeiro deles, a prática regular de atividades físicas ajuda na prevenção de doenças cardiovasculares e da obesidade, além de reduzir o avanço de doenças de Alzheimer. Evitar bebidas alcoólicas e tabagismo pode ajudar a evitar diversas doenças, além de impedir o agravamento de outras. E a alimentação adequada é fundamental à manutenção da saúde, estando diretamente relacionada à prevenção da obesidade, por exemplo. 5. Você costuma ter algum ou alguns dos cuidados apresentados acima? Em sua opinião, quais deles precisam ser melhorados? Aí você pode botar sim, sim, não, qual que você tem maior cuidado, qual você precisa melhorar. E por aí vai, tá? Resposta pessoal, você pode botar o que você quiser de acordo com as suas características. 229 vem o Guia Guia Alimentar para a População Brasileira. Quero que vocês leiam sozinhos, mas leiam de uma forma crítica, tá bom? Para vocês entenderem o que é. 232, 233, 234, 235. Fica para casa. Eu corrijo numa aula ao vivo dessas da vida, tá? Eu fico por aqui, nossa aulinha terminou. E tchau, tchau.